Muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar. Seja bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa Bem Assim. E hoje aqui no programa nós vamos trazer muitas informações para vocês sobre os descongestionantes nasais. Você sabia que o uso inadequado deles pode causar dependência? Pois é, já a gente te alerta muito mais sobre esse tema. Também ainda hoje vamos descobrir um pouquinho mais sobre a aromaterapia e também sobre os óleos essenciais. É outro tema que nós vamos abordar aqui. E toda quarta-feira, vocês já sabem, é dia do quadro Neuro e Mais aqui junto com a gente. Então também daqui a pouco vem muitas informações. E hoje falando sobre a fonoaudiologia no tratamento do transtorno do espectro autista. Muita coisa boa e é claro, como sempre, eu conto com você. Não sai daí porque o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar, você que nos assiste, nos acompanha pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal gazeteweb.com ou ainda pelo nosso aplicativo da TV Mar. Muito obrigada pela companhia de cada um de vocês. E olha só, eu gosto também sempre de reforçar que vocês ainda podem nos acompanhar tanto pelo Instagram, lá no Instagram a gente sempre gosta de publicar um pouquinho do que rola aqui nos nossos bastidores, como também pelo nosso canal no YouTube. Aí lá no nosso canal no YouTube você consegue assistir quantas vezes você quiser tudo que se passou aqui na nossa programação. Então não perde tempo e acompanha a gente nessas plataformas também, tá joia? Vamos começar, pessoal, nosso dia por aqui. Olha só, os descongestionantes nasais são medicamentos indicados para o alívio de sintomas provocados por resfriados, quadros alérgicos, rinites e sinusites. Mas você sabia que eles podem causar dependência se houver um uso inadequado? Quem vai nos explicar muito mais sobre esse tema já está aqui comigo aqui no estúdio, é o otorrinolaringologista Gleidson Lima. Bom dia, doutor Gleidson, seja bem-vindo. Feliz ano novo. Feliz ano novo, eu que agradeço mais uma vez por estar aqui na casa, podendo colaborar e levar informação às pessoas. A gente que agradece a sua presença, sempre bom demais tê-lo aqui também nesse novo ano. E aí eu sempre me pego, né, gente, tentando falar a palavra corretamente. Mas vamos lá, conversar um pouquinho sobre esse tema. O que é que são, doutor, os descongestionantes nasais que todo mundo fala? Assim, os descongestionantes nasais, eles são medicamentos que são utilizados de uma forma bem restrita por parte dos médicos para diminuir a vascularização do nariz. O nariz é uma estrutura muito vascularizada. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Esse aqui é um nariz normal, de uma pessoa normal, em que, pela coloração, dá para perceber que é ricamente vascularizado. Ele é avermelhado porque tem muito sangue. Qual é a função desse sangue das narinas? Aquecer, umidificar e filtrar o ar que vai até os pulmões. Então, essas são estruturas bastante importantes. Então, chegou um paciente com sangramento, com a ferida, com a lesão no consultório ou no centro cirúrgico, o paciente está sangrando no ato intraoperatório, nós usamos essas medicações apenas nesses momentos, certo? Ou então o paciente está em crise exacerbada de rinite e a gente usa no primeiro momento para dar um alívio, mas continuamos com o tratamento com outras medicações, que são as medicações certas. E qual o problema dos descongestionantes nasais, que normalmente são encontrados nesses frascos pequenos ou nos frascos transparentes? Sim. Às vezes as pessoas usam a medicação e nem sabem o que é. Só é orientado pelo vendedor da farmácia ou pelo farmacêutico que essa medicação melhora a respiração e realmente ela melhora. De que forma? Ela dá uma diminuída nos vasos sanguíneos que estão no nariz. Sei. Ou seja, o nariz fica pálido. Então, aqui é um nariz como ele tem que ser, Não né? tem que ser. Com a vascularização dele normal. Isso. E esse nariz é um nariz pálido, é um nariz onde essas estruturas murcham, fazendo com que o ar passe mais facilmente. Sim. Então, as pessoas usam essas medicações para que a respiração fique melhor. São pessoas que têm rinite, pessoas que têm sinusite, pessoas que têm desvio de septo, que usam essa medicação 6, 7, 8 vezes por dia na tentativa de resolver o problema, mas não resolve.
Por quê? Porque a medicação ela tem efeito muito rápido. Né? E o organismo, para reverter essa situação, que não é uma situação normal, é uma situação artificial, ele faz com que o sangue volte em maior quantidade, fazendo com que essa estrutura volte maior do que era antes, que são esses cornetos. Então, toda vez que o paciente ele usar essa medicação, cada vez ele vai precisar usar mais, porque o organismo ele trata de corrigir esse mecanismo artificial de tentar diminuir essa estrutura. Então, por esse motivo, as pessoas elas usam cada vez mais as medicações. E qual o problema dessas medicações? Do mesmo jeito que ela diminui os vasos sanguíneos do nariz, ela é absorvida pelo organismo e vai diminuir os vasos sanguíneos de outras partes do corpo. Exemplo, coração. Nossa. Então, a pessoa que já tem um problema do coração, que já tem um infarto, que já tem um estente, que já tem uma obstrução na coronária, quando ela usa essa medicação, a luz desse vaso, o tamanho desse vaso diminui mais ainda, fazendo com que não chegue suprimento sanguíneo, oxigênio e nutrientes para as células do coração, fazendo com que haja o famoso infarto. Então, é um grande problema, né? A pessoa morrer de infarto por conta do uso de uma medicação que ele usou pelo nariz. Então, Sim. as pessoas têm esse desconhecimento. Da mesma forma, a arritmia cardíaca. Então, usar essa medicação causa arritmia cardíaca, pelo mesmo motivo que eu acabei de falar. E também pode acontecer em outros órgãos do corpo, como o cérebro. Se diminuiu a oxigenação do cérebro por ter diminuído o tamanho do vaso, vai acontecer AVC. Então, não é uma medicação simples, é uma medicação que é vendida de forma aleatória, indiscriminada. Você pode comprar quantos frascos vocês quiserem. As promoções são extremamente atrativas, porque isso é aquela promoção compre 5, pague 2. Sim. Então, a pessoa tem um no carro, tem um no escritório, tem um no... Tem um no quarto, tem um na sala, né? Isso, no quarto, na sala. Então, ela não pinga mais, elas espremem e saem jatos de medicação. Então, é um risco muito grande que pode levar à morte. Hoje, no consultório, nós temos muitos pacientes encaminhados pelo cardiologista por conta de arritmia cardíaca. Caramba. Então, a orientação que eu dou como otorrino é que deixem de usar essa medicação. Hoje, né, iniciar o ano com medidas novas, procurar um otorrino de sua confiança para que a gente faça o desmame dessa medicação, porque ela é uma droga. Ela é tão viciante ou mais viciante que o cigarro. Por exemplo, a pessoa ela não acorda de madrugada para ir comprar um cigarro no supermercado, nem no bar. Mas ela acorda de madrugada para ir à farmácia comprar esse medicamento. Então, ela é uma droga, ela vicia. Então, vocês têm que procurar o otorrino para que a gente faça o desmame e use outras medicações para tentar sanar os problemas, as causas principais, que são as doenças, e tirar esse risco, que são riscos de doenças cardiovasculares. Doutor Gleidson, esse efeito rápido, né, dessa medicação, desse descongestionante nasal, é o que faz com que as pessoas elas acabem ficando dependentes? Sim, porque há um alívio muito rápido, uma sensação muito gostosa de respirar bem. Eu digo a todos os meus pacientes que só é feliz quem respira pelo nariz. Então, eles buscam a felicidade momentânea, o prazer momentâneo de respirar bem e de não ter o desconforto e acabam usando isso como um mecanismo, como a válvula de escape para toda vez que tiver obstrução nasal e ficam só tratando paliativamente, não procura um tratamento definitivo, né, que é o que nós fazemos no consultório e na cirurgia, um tratamento definitivo que é para que a pessoa deixe de usar esse tipo de medicação. Geralmente quem usa esse tipo de medicação é quem tem rinite alérgica, Sim. né, e por aí vai. E aí eu aproveito já para perguntar, tem tratamento, então, para rinite alérgica que não seja, por exemplo, com um descongestionante nasal? Tem. Nós temos, assim, o primeiro tratamento que eu oriento a todos os meus pacientes é lavar o nariz, né? O nariz, eu digo a todas as vezes que o nariz é o único órgão do corpo humano que ele está em contato com o meio ambiente, com as bactérias, com o vírus, com os alérgenos, do dia que você nasce ao dia que você morre. Não existe uma porta no nariz, impedindo que bactérias, vírus e poeira e alérgenos entrem no seu nariz. Então, a primeira coisa que eu digo é que você precisa lavar o nariz para tirar essas impurezas, essas bactérias. Então, a primeira medida que a pessoa tem é lavar o nariz várias vezes durante o dia, certo? A segunda coisa, existem os corticoides nasais que nós passamos que diminuem a inflamação, diminuem o edema. Existem os antialérgicos específicos. Então, existe uma gama de medicamentos
né, que nós usamos como arma para tentar diminuir a rinite. Se for sinusite, existem os antibióticos, né? Então, se for desvio de septo, hipertrofia de corneto, muitas mães dizem, a carne do nariz do meu filho está crescida, existem cirurgias. Então, para que melhore a qualidade de vida, essas pessoas possam ter um dia mais agradável e não precisar usar esses tipos de medicações que causam outros tipos de problemas mais graves. Ótimo. Doutor, o senhor nos alertou aqui, né, sobre os riscos até cardíacos que esse tipo de medicação pode acabar causando na gente. Eu vou até também aproveitar para perguntar sobre as gravidinhas. É contraindicado também para quem está grávida? Sem dúvida. Assim, do mesmo jeito que essa medicação ela diminui a luz do vaso, a principal função dela é diminuir de chegar suprimento sanguíneo no nariz, certo? Então, como ela é absorvida pelo organismo, ela também diminui a artéria uterina que leva sangue para o bebê. Então, é um risco de você diminuir, de ter crescimento intrauterino restrito, de ter baixo peso, certo? De ter o nascimento prematuro. Então, é um risco muito grande para as gestantes. Então, as gestantes, né, até os corticoides que nós usamos, que existe uma dezena, somente um deles pode ser usado para gestante. Então, a gestante, mais que qualquer outro paciente, ela tem que ser cuidada, tem que ser manejada de uma forma bem específica e bem cautelosa. Uhum. É um medicamento que causa dependência. Como é que se dá o desmame desse medicamento? Tem que ser acompanhado por um profissional, né? Como o senhor muito bem colocou aqui. Sim, como todo tipo de droga, a gente usa drogas antagônicas que bloqueiam a ação dela, ou a gente pode ir tirando a droga aos poucos, né? O conselho que eu dou para as pessoas que estão em casa, se você usa esse tipo de medicamento e não consegue tirar, você compra um medicamento, joga todos os outros fora, né? E você, quando chegar na metade, você enche de soro fisiológico e continua a usar. Se você usa 3 gotas 3 vezes por dia, você continua usando 3 gotas 3 vezes por dia, só que agora vai estar diluído. Chegou na metade de novo, você completa com soro fisiológico e continua usando as 3 gotas de manhã, 3 gotas. Quantas vezes ela usa por dia? Se ela usa 6 vezes, ela vai continuar usando as 6 vezes. Só que ela agora vai, cada vez que ela vai usar com a concentração menor, né? E procurar o otorrinolaringologista, para que a gente possa, junto com esse desmame, que eu já estou orientando de agora, a gente usar outras medicações para que ele nunca mais volte a usar esse tipo de medicação. Muito bem, como o doutor Gleidson muito bem colocou aqui para a gente, vamos começar 2024 com novos hábitos mais saudáveis e, é claro, abrindo mão de coisas que não nos faz bem. Eu acho que isso é muito importante. Vamos reforçar, então, quais são as principais informações que as pessoas que estão nos acompanhando, elas devem fixar sobre os descongestionantes nasais, por favor, doutor. É muito perigoso, certo? Pode trazer problemas graves, como infarto do agudo do miocárdio, derrame, alterações no rim, arritmias cardíacas, redução do crescimento das crianças no feto e pode levar à morte, que a arritmia leva à morte, certo? Procurar utilizar medicamentos orientados pelo seu médico de confiança, né? Irrigação nasal, ter hábitos de alimentares saudáveis, né? Os pacientes alérgicos não comer comidas com corantes, é muito importante. As mulheres não usar maquiagem que não sejam hipoalergênicas. Hoje em dia, até as jovens usam muita maquiagem. Alimentação saudável, praticar uma atividade física, né? E usar medicamentos prescritos pelo médico, para que dessa forma você perca o vício e a vontade de usar essa medicação. Muito bom. Como é que o pessoal pode ter mais informações ou pode ter acesso ao senhor? Por favor, fique à vontade se quiser compartilhar algum contato, alguma rede social. Podem procurar Gleidson Lima, Gleidson, Gleidson Lima, ou então Otorrino Maceió no Instagram. Estarei lá para tirar dúvidas e poder orientar. Muito obrigada mais uma vez pelas suas informações, pela sua presença aqui junto com a gente. Seja muito bem-vindo sempre e feliz ano novo, doutor. Eu que agradeço mais uma vez e feliz ano novo para todos. Bom dia, obrigada. A gente teve aí, olha, muitas informações, viu, pessoal, sobre, né, os descongestionantes nasais, que são aí medicamentos que podem causar dependência e até mesmo, em alguns casos, levar à morte. Você deve ficar bastante atento e procurar o teu otorrino de confiança. Vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco nós estamos de volta. Não sai daí.